Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre o mercado de carbono, sequestro e geração de créditos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje tenho o prazer de convidar e apresentar Nelson Ananias, ele que é coordenador de sustentabilidade da CNA também. Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigado, Natália, por essa oportunidade de trazer aí essa novidade ao produtor rural brasileiro, e desenvolver essa questão do potencial de sustentabilidade, não só trazendo e agregando esse valor de sustentabilidade à sua produção, mas trazendo oportunidade de um potencial muito bom para as atividades agropecuárias brasileiras dentro do mercado de carbono. Interessante. Antes de a gente chegar nessa parte do potencial, eu queria que você falasse, hoje, o mercado de carbono, ele é um mercado que já existe? O que é esse mercado de carbono, Nelson? Bom, Natália, e quem nos acompanha, o mercado de carbono ele foi um instrumento criado dentro do Acordo do Clima como uma forma de se alcançar os compromissos que os países assumem de redução das emissões. Então, como a gente poderia incentivar ao alcance dessas metas através de um mecanismo de mercado que traga uma atratividade não só para os países trabalharem entre si ações que recompensam essas reduções, mas também envolver o privado nessas ações. Então, é um mecanismo que traz uma ação em que, à medida que eu reduzo as minhas emissões, eu posso capitalizar essas reduções, eu posso levar ela para um mercado e nesse mercado criar e fazer, e fazer uma dinâmica de oferta e procura de um produto, que é o crédito de carbono, para que eu alcance dentro desse mercado aquelas metas que eu me impus. Então, dentro desse mecanismo existem várias ações que podem trazer aí obrigações às partes, aquele desenvolvimento, as ações econômicas que existem em cada um dos países, mas por outro lado ele pode trazer oportunidades. E o agro brasileiro está repleto dessas oportunidades, porque nós já fazemos uma agricultura sustentável. O nosso desafio está em como perceber isso, como valorar este carbono e como trazer um mercado justo que remunere e compense aqueles que se esforçam em produzir mais, com maior eficiência dos recursos naturais, emitindo menos carbono, que é o gás que promove o efeito estufa, o tão falado efeito estufa, que é aquele efeito em que a concentração de gás carbônico aumenta na atmosfera e os raios solares, ao invés de se perderem no espaço, eles ficam retidos na atmosfera, fazendo com que haja um aumento de temperatura média e seus efeitos que estão aí amplamente divulgados e conhecidos. E Nelson, que cases, iniciativas e projetos você conhece que estão acontecendo hoje e que ajudam o produtor a participar efetivamente desse mercado de carbono? Cases ou iniciativas práticas de projetos que já, de certa forma, permitem que o produtor faça parte do mercado? Essa é a melhor parte. O produtor já faz parte sem saber. Hoje, o produtor rural, quando ele cumpre o Código Florestal, ele está reservando, armazenando e concentrando carbono. Isso a gente chama mitigação, que é o quê? É reduzir a emissão ou sequestrar, reter esse carbono que está na atmosfera em outros materiais, como madeira, como grãos, como matéria orgânica no solo, Então, quando a gente fala essas características do que o produtor vem fazendo, o produtor certamente vai se identificar com isso. Mas isso eu faço. Quando eu faço plantio direto, por exemplo, eu mantenho a matéria orgânica no solo ali, E aí é uma agregação de carbono no solo que me permite, a partir de um momento dessa agregação do valor,
quantificar esta ação e ter um potencial, e a gente tem que deixar claro que isso não é diretamente, não é porque eu faço plantio direto, não é porque eu faço ILPF, não é porque eu tenho reserva legal e APP que eu já estou elegível no mercado de carbono. Mas por fazer essas práticas já há um sequestro de carbono. Perfeito. Existem duas formas de você adentrar esse mercado de carbono. Um é a mitigação, que é isso. A partir do momento que eu planto uma árvore, uma floresta, e essa floresta, através da fotossíntese, ela fixa carbono da atmosfera na madeira, em folhas, em raízes, eu estou fazendo mitigação. E existe uma outra ação que chama adaptação, que também pode entrar dentro do mercado de carbono. O que é adaptar? Já que está havendo um aumento da temperatura, eu preciso promover ações com que a minha produção se adapte a essas mudanças climáticas. Por exemplo, o aumento médio da temperatura, o aumento de pluviosidade, qualquer uma desses resultados, dessas alterações climáticas. Então, qualquer uma dessas ações que já estão sendo feitas pelo produtor rural, ela já é elegível. Mas ela não é líquida e certa elegível, não é que nem eu falei, não é porque eu tenho que eu vou atrás aqui da CNA ou da ONU ou qualquer lugar que seja do Ministério do Meio Ambiente, dizendo, aqui eu tenho reserva legal, eu tenho direito a receber. Isso envolve um conhecimento técnico, ações de comprovação de que aquele método que você está fazendo, ele realmente é menos emissor, e que essa metodologia ela tem uma confiabilidade científica. Por quê? Porque carbono, ao contrário do que a gente está acostumado e o produtor aí está acostumado a fazer, quando vende uma soja, quando vende um milho, quando vende uma madeira ou vende carne, ele coloca num caminhão e entrega para quem está comprando. O carbono não, o carbono você não entrega, você não fecha um caminhão de carbono e entrega. O carbono ele depende da confiabilidade de quem está te pagando por esse carbono, que você está mantendo aquele carbono dentro da sua propriedade. Então quando você tem uma floresta, você tem que comprovar que aquela floresta está ali e estará ali para os próximos 20, 30 anos armazenando carbono, né? Quando você faz um plantio direto, a pessoa que está te pagando por aquela tecnologia que fixa carbono no solo, plantio direto ou qualquer outra tecnologia, de que você não vai tirar aquele carbono daquele solo, gradiano, fazendo cultivo tradicional. Então, o carbono, você não entrega ele, você entrega uma confiabilidade, um documento, uma ação de quem está pagando, está dizendo realmente o que eu estou pagando está lá armazenado na propriedade dele. Então, é uma ação complexa que ainda demanda ações para que esse mercado ele crie a confiabilidade necessária e que a gente tenha o melhor crédito de carbono mais confiável, o crédito de carbono mais íntegro que demande o mercado. E aí a gente entra na questão do mercado de carbono. Muitas das vezes a gente foca no carbono e esquece do mercado. O mercado de carbono é um mercado como qualquer outro. Eu preciso ter qualidade no meu carbono para que alguém queira comprar aquele carbono. Então a gente precisa trabalhar hoje naquilo que a gente já faz de melhor, que é produzir mais, produzir melhor, com sustentabilidade, e agora o último desafio, que é produzir com sustentabilidade, comprovando que a gente mitiga ou que a gente adapta. E isso é um grande desafio ao produtor rural. É isso que eu ia colocar para você diante dessa sua fala tão completa em relação ao mercado de carbono em si e as práticas que já vem sendo feitas pelo produtor. O que tem de ferramenta para mensuração e quantificação desse carbono hoje? Já é possível fazer isso? Já é possível, e bem possível. A gente tem várias técnicas, a gente tem vários conhecimentos científicos que nos permitem dizer quanto um hectare de plantio direto reserva ou estoca de carbono por hectare, por exemplo. Mas hoje esse tipo de medição ainda é muito cara. Então, muitas das vezes você ter e fazer essa medição que leva laboratórios, a mobilização de um técnico que vai tirar uma amostra de solo, que vai avaliar a matéria orgânica, vai avaliar a estrutura do solo.
isso ainda é muito caro e é mais caro do que o crédito de carbono. O que a gente precisa trabalhar é em tecnologias que sejam, metodologias e tecnologias que sejam amplamente absorvíveis pelo produtor rural, porque a partir do momento que você ganha escala dentro dessa metodologia, ela fica mais barata para todo mundo. Um exemplo que a gente dá disso é o plantio direto. O plantio direto, quando chegou no Brasil, não era para todo mundo. Por quê? Porque ele precisava do quê? Máquinas mais potentes, uma plantadeira especial, diminuição da aplicação de defensivo, era toda uma tecnologia. Quem adotou isso eram aqueles que tinham recursos para fazer. Mas a partir do momento que ela ganhou escala, o que ela chegou? Ela chegou aos médios e chegou pequeno. Qualquer pequeno produtor hoje tem acesso a uma plantadeira de plantio direto. As tecnologias de medição de carbono, elas vão no mesmo sentido. A gente precisa ganhar escala para que ela seja amplamente adotada por grandes, pequenos e médios produtores e que ela seja associada a um mecanismo de monitoração, reporte e verificação, que é o termo técnico de comprovar que aquela sua tecnologia que você está fazendo, ela realmente está sendo aplicada da maneira correta na minha propriedade, de maneira indireta e barata. Por quê? Que nem eu falei, se o custo da implantação da tecnologia for muito alto ou do monitoramento for muito alto, o custo do carbono vai ser maior e aí desestimula o mercado como um todo. Com a expansão do desenvolvimento de tecnologia, inovações surgindo e o interesse do desenvolvimento do mercado de carbono, a tendência pode ser que não demore tanto tempo para que isso seja mais acessível? O que a gente está discutindo agora é que o mercado de carbono, hoje é voluntário. O mercado de carbono que a gente tem no Brasil hoje é quem quer aderir, faz todo um processo e certifica em certificadoras particulares que te premiam pelaquela ação que você está fazendo. Não é um mercado de carbono em si, na concepção da palavra de mercado, porque você não cria um ativo, mas se você atingir uma meta, eles te pagam, eles te premiam por aquela meta que você cumpriu. No caso do mercado de carbono, assim em si, ele passa a ser, e agora como referência do Brasil como cumpridor de uma meta que foi depositada na ONU, né, no acordo, no conhecido Acordo de Paris, elas passam a ser obrigatórias. Então a gente chama isso de mercado regulado. Como eu falei, hoje no Brasil a gente tem mercado voluntário, que é isso que acontece. Muitas das pessoas já têm alguma ideia de um mercado regulado aí, que já viu. A partir do momento que a gente passa para um mercado regulado, o governo, o Estado, o Brasil, ele define um teto de emissões. Esse teto de emissões é até onde cada setor produtivo pode emitir de gases. A partir do momento que ele passa daquele teto, ele é obrigado a comprar crédito de carbono para compensar aquele carbono a mais que ele está emitindo. Então, se ele passa, ele tem que comprar. Se ele não alcança aquele teto, essa diferença entre o que ele não alcançou e o teto, ele pode vender. Aí o mercado, oferta e demanda. A partir do momento que eu crio obrigatoriamente essa demanda por carbono, aí o mercado se aquece da maneira particular. Então a gente chama de offset, uma pessoa que não, por exemplo, produtor rural não tem obrigação de ter teto de emissões. Mas se ele faz alguma coisa que diminui as emissões dele, ele pode emitir um crédito e vai poder vender, mesmo não tendo obrigação. Então isso abre, essa demanda por carbono, ela vai abrir um mercado imenso ali para o produtor rural. E voltando àquela questão que a gente discutiu no começo, o produtor já faz e não sabe, ou sabe e não tem como valorar. Qual é a vantagem disso, né? Como a gente pode trabalhar isso? Nesse sistema em que o produtor rural já faz isso, ele não está se comprometendo a criar, adotar uma nova... Não existe um custo para ele reduzir as emissões, porque ele já faz. Ele já faz há 10 anos, pelo menos, com a agricultura de baixa emissão de carbono e todas as suas tecnologias, plantio direto, integração lavoura-pecuária, fixação biológica de nitrogênio, tudo isso ele já faz lá.
se ele traz essa ação ali para valorar e consegue valorar aquilo que ele já vem fazendo, ele já está pronto. Os nossos concorrentes estão prometendo fazer isso, que são os outros países produtores de alimento, a fazer isso até 2050, 2060. A gente já faz isso há 10 anos com a ABC e há 47 anos com o Código Florestal. O que a gente tem que firmar, a gente tem que focar, é desenvolver, mais uma vez, metodologias que reconheçam que essas ações elas realmente são menos emissoras, que geram créditos de carbono, que certifiquem esses créditos de carbono e que eles sejam de maneira acessível, monitorável, reportável e verificável. Isso é interessante porque talvez dê uma transparência maior sobre as práticas que já são adotadas nos países agrícolas, né? Porque hoje muitas vezes a gente fala sobre competitividade ou ouvimos falar sobre a sustentabilidade da agropecuária brasileira. E como você colocou, já tem práticas adotadas pelos produtores que dariam o direito de ele ter o crédito do carbono desde que ele conseguisse mensurar e valorar esse crédito. Mas o Brasil já faz. E às vezes a gente vê números comparando ou produtividade, ou produção, ranking de produção, de exportação, de acesso ao mercado do Brasil, de outros países. Pode dar a impressão de que o Brasil esteja aquém de outros países, mas nesse ponto, o mercado de carbono pode trazer até uma transparência melhor sobre as práticas que já são adotadas pelo Brasil, como você bem disse, o Brasil já faz. Então, a gente conseguir realmente ver um país que ainda usa grade, o Brasil que usa o plantio direto, em que amplitude ele usa, o que você vê em relação a esse comparativo do Brasil com outros países que fazem prática também na agricultura? Eu acho que você tocou num ponto bastante importante. A simples comprovação de que a gente tem uma agricultura mais sustentável que os nossos concorrentes já é uma grande vantagem do mercado de carbono, sem contar em receber pelo carbono. Por quê? Porque se você está definindo que uma metodologia como o ABC ela é elegível, ela realmente tem uma ação de redução das emissões se comparadas a um país que nem você citou que faz gradeamento do seu solo todo ano, né? Já é um grande ganho de competitividade do setor. Ter essa informação já seria muito vantajoso. Sem dúvida. Então, eu tendo essa metodologia comprovadamente definida e mundialmente consagrada de que ABC é uma tecnologia mitigadora e adaptativa, já é um grande ganho. Eu agregando isso a um sistema de monitoramento, reporte e verificação barato, eu estou comprovando, fazendo e agregando e carimbando de que eu não só estou adotando aquela metodologia, eu estou comprovando que ela é realmente menos emissora. Só isso já garante as exigências que nossos mercados consumidores têm quanto à sustentabilidade. Por quê? Porque eu tenho uma tecnologia que emite menos, comprovadamente emite menos. Então eu consigo entregar essa sustentabilidade. Então só isso já nos garante uma diferença de alcance de novos mercados e um comparativo de sustentabilidade com qualquer outro produtor. Mas a gente vai além disso. A gente pode gerar crédito de carbono e a gente pode gerar um certificado de redução de emissões que pode ser negociado não só no Brasil, como fora dele, e que vai agregar o que a gente está chamando agora de quarta safra, que é a safra de carbono. Deixando claro que ninguém vai viver de carbono, mas agregar esse valor do carbono, né, diversificar a renda do produtor rural, recebendo um pouco a mais pelo carbono e as boas práticas, para nós já é uma grande vantagem. Muito positivo para o produtor, né? Bom, Nelson, você trouxe bastante conteúdo interessante aqui pra gente, já estamos chegando ao final do episódio e acho que todos estão curiosos para saber todo esse conhecimento e experiência que você trouxe. Comenta um pouco sobre as ações da Coordenação de Sustentabilidade da CNA em prol do desenvolvimento do mercado de carbono para que isso se torne factível para o produtor rural. Bom, o primeiro desafio é a questão de se definir tecnicamente e na legislação o que é na lei o que é um mercado de carbono. Isso precisa tem que ter uma norma própria com todas as definições, o que é mercado regulado, quem vai ser regulado, como essa regulação vai funcionar.
O outro desafio é trazer realmente o produtor rural para dentro do mercado de carbono. Como? Promovendo ações destinadas à definição de metodologias elegíveis, por exemplo, o ABC. O ABC, a gente tem essas, mas ele ainda não é comprovadamente, ele ainda não é uma metodologia elegível dentro do mercado de carbono, até porque o mercado de carbono brasileiro ainda não está implementado, né? Ele está em processo de implementação dentro do legislativo brasileiro e ainda carece de algumas adequações. Mas a gente está trabalhando para isso dentro do legislativo, através de um melhor mercado de carbono que não regule a atividade agropecuária, né? Não deteta a atividade agropecuária. Nenhum lugar do mundo se regula a atividade agropecuária, porque é uma atividade estratégica, ela produz alimento, produz energia limpa. Então, é estratégico. Então, não existe lugar nenhum no mundo que o mercado é regulado e a CNA está trazendo, né, essa questão de não regular o mercado. Mas a gente não é regulado no teto, mas a gente pode oferecer o crédito de carbono mais íntegro, barato e sustentável para a manutenção do crescimento dos outros setores da economia. Transporte, indústria, energia. A gente pode prover esses créditos de carbono para que a gente mantenha um crescimento da economia e que isso não vire uma taxação para o setor nosso, principalmente, e o setor econômico como um todo. Então a CNA olha todos, e a coordenação ela olha todas essas variáveis para dizer, produtor, invista em mercado de carbono, invista em sustentabilidade, porque aquilo que era obrigação lá no começo, hoje começa a aparecer como uma grande oportunidade para o setor. E é isso que a gente faz aqui, é trazer e entregar a melhor oportunidade para o setor produtivo brasileiro. Muito bom, Nelson. Bom, e você que nos ouve ou nos assiste se interessou bastante por esse assunto, nós falamos aqui sobre questão de competitividade, de dados, de informações, de sustentabilidade, inclusive de como que isso afeta o acesso ao mercado do Brasil e a visão sobre a agropecuária brasileira. E a gente vai falar sobre um pouco desses assuntos em um evento de inteligência de mercado e competitividade do agro no dia 17 de outubro. Então eu já convido você, se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, convido você a se inscrever e participar com a gente desse evento, 17 de outubro, aqui em Brasília. Endereço para inscrição, cnabrasil.org.br/inteligência23. E Nelson, você, agradeço demais a sua participação, todos esses conteúdos relevantes que você trouxe pra gente, sua contribuição. Parabenizo também pelo trabalho grandioso que vem sendo feito pela coordenação de sustentabilidade em nome da CNA, né, que tem aí defendido o produtor para que consiga cada vez mais ter outras formas de remuneração e de reconhecimento também pelo que vem fazendo durante todos esses anos em busca de competitividade, de aumento de produtividade e uma agropecuária mais sustentável. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu também agradeço essa oportunidade de trazer e conseguir mostrar o trabalho da CNA e a gente está aí sempre à disposição do podcast, do produtor rural para esclarecer essas dúvidas, aceitar sugestões, né? A gente representa o produtor rural, mas aqui nós estamos para defender e entregar, né, o nosso melhor ao produtor rural brasileiro. Em relação a isso, a escutar o produtor rural, deixa a oportunidade de você também convidar aos que nos ouvem e nos assistem para o evento da COP, que vai trabalhar um pouco, tratar um pouco desse tema, né, que é só um dos eventos, quando a gente fala, um dos assuntos, quando a gente fala de sustentabilidade. Fica à vontade para convidar quem nos ouve ou nos assiste. Se você quer entender um pouquinho mais do que o setor agropecuário leva na Conferência das Partes do Clima, né, o Acordo de Paris, e as contribuições e potenciais que o setor tem de contribuir nessa redução da emissão de gases de efeito estufa e também participar de instrumentos como o mercado de carbono, no dia 25 de outubro nós estaremos entregando um posicionamento aos negociadores brasileiros que estarão na Conferência das Partes para que o Acordo de Paris ele seja adaptado e acessível ao setor, ao Brasil e ao setor agropecuário brasileiro, para que a gente consiga alcançar esses mercados e ter a maior amplitude de ações possível no mundo. Então, dia 25 de outubro estaremos aqui para discutir, entregar e mostrar, debater esse posicionamento do setor agro lá durante a COP28.
Obrigada mais uma vez. Fica aí 2 convites, para 2 eventos relevantes realizados aqui na CNA, 17 de outubro e 25 de outubro. Então, agradeço mais uma vez a sua participação e você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigada pela presença. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.